Graça e paz, criançadinha do Meduc, pais, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Aguentando firme e forte essa quarentena? Olha, eu vou dizer uma coisa, tá muito difícil ficar dentro de casa, não tá? Tá muito difícil. Tem hora que você tá se esbarrando com o outro dentro de casa, porque não existe mais cômodo, você não tem mais sossego. Eu imagino como é que está você, meu irmão, minha irmã, com criança pequena dentro de casa. Tem que criar um monte de coisas aí, né? Tem que se virar nos 30 realmente. Por isso que a gente fez esses links pra você, como a gente contou da outra história. E agora, Nós vamos apresentar um louvor, fazer um louvorzinho aí, e você fica com a criança assistindo a aula para depois trabalhar no coraçãozinho dessa criança aí o princípio espiritual que a lição vai te ensinar. Que Deus abençoe a sua vida e fique na paz de Cristo. amém. Até mais. Agora, pessoal, nós vamos para o louvor e vamos cantar quando o Espírito de Deus se move em nós. Nós faremos como o rei Davi, um grande servo do Senhor. Amém? Amém, pessoal? Amém. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Boa. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Eu luto, eu luto, eu luto como o rei Davi. Eu luto, eu luto, eu luto como o rei Davi. Agora sim, o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como o rei Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como o rei Davi. Amém? E se Deus mover em nós, nós vamos vencer como o rei Davi. Deus abençoe. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Célia e o Mieduc, a partir de agora, vai estar dando aulas em casa para vocês, tá bom? Então, hoje nós vamos aprender uma história de uma menina que ela era muito obediente e ela aproveitou as oportunidades para falar do amor de Deus para os seus patrões. Mas antes nós temos que lembrar o papai e a mamãe que todos os domingos nós ofertamos na casa do Senhor, como uma forma de adoração a Deus também. E na nossa salinha a gente tira oferta, lembra da nossa ovelhinha? Então, a gente tira oferta todos os domingos. Você não está vindo, mas você pode guardar sua ofertinha. Arruma um cofrinho aí na sua casa, uma cestinha, uma latinha e guarde para quando nós voltarmos, você ofertar na casa do Senhor. Tá bom? Vamos para a nossa história de hoje, que se encontra em 2 Reis, capítulo 5. A história dessa menina, que ela era muito obediente, a Bíblia não fala o nome dela, mas só fala que ela era muito obediente. E ela foi levada como escrava, como cativa, para uma cidade distante da dela, lá na Síria. E ela foi morar na casa de um oficial do rei. Ele era muito importante. Ele era do exército do sírio. E ela cuidava da casa, ela ajudava a sua patroa, ela limpava tudo. Essa aqui é a mulher do oficial. Só que ela viu que o oficial, chamado Naamã, ele tinha um problema.
Mas que será esse problema que ele tinha, crianças? Ele tinha umas feridas na pele. Ele era doente. Essa doença chamava lepra. Só que a menina cativa gostava muito de Naamã, porque ele era um patrão legal, ele era um patrão bondoso. E ela ficava com dó, vendo ele lá doente. Ela pegou um dia, chamou a mulher dele e falou: ó, minha senhora, eu sei de um Deus que pode curar. É o Deus de Israel. Ele cura todas as doenças. E lá na minha cidade, lá no meu país, né, de Israel, lá tem um homem que ele é homem de Deus. Ele cura todas as doenças quando ele ora, porque ele tem muita fé em Deus. Se o meu patrão for lá, eu creio em Deus que ele vai ser curado dessas doenças. E o Naamã queria ser curado. Ele pegou o soldado dele e partiu para Israel. Foi lá em Israel, pegou os seus soldados, os seus carros, os seus cavalos e foi atrás de Eliseu. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Quando ele chegou lá em Israel, o Eliseu não recebeu ele. Será por quê? Porque Eliseu tinha uma palavra de Deus para ele, mas ele tinha que crer em Deus primeiro. Então Eliseu falou assim para ele: ó, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Mas ele ficou zangado. Naamã não gostou, ficou muito chateado com Eliseu. Como é que pode? Eu sou um homem importante e ele não me atende? Como é que pode? Eu vou para minha casa. Eu não vou mergulhar naquele rio sujo, não. Tem muito rio limpo por aí. Eu não vou, não. Eu vou para minha casa. Mas os soldados, amigo dele, que também gostava dele, falou: ô Naamã, você faz tanta coisa difícil. Isso aí não é difícil. Se fosse para você fazer uma coisa lá longe, você não iria? Ele está mandando você só mergulhar. Por que você não vai lá? Ele ficou pensando e falou: ah, eu vou, né? Vamos lá mergulhar. E ele foi para o Rio Jordão. E aí tirou a sua roupa e mergulhou no Rio Jordão. Mergulhou uma vez. E aí ele saiu todo cheio de água molhada e olhou para a pele dele, estava todo sujo ainda. E os amigos: mergulha mais uma vez. Ele foi lá a segunda vez, mergulhou a terceira vez, a quarta vez, mergulhou a quinta. E ele já estava ficando mais bravo ainda, crianças. O Naamã estava muito orgulhoso, um coração muito duro. Sabia que muitas vezes a gente fica assim também, com o coração sujo, duro, não quer obedecer o que Deus fala? Naamã também estava assim, duro, não estava obedecendo o que os outros estavam fazendo, o que Deus estava mandando. Sabia que quando a mamãe fala com a gente, quando o papai fala com a gente, o vovô, quem está cuidando da gente, a gente não obedece, o coração de Deus fica muito triste. É por isso que a gente tem que ser obediente a Deus, né? Vamos continuar a história? Então, Naamã mergulhou a 6ª vez e não ficou curado. Mas faltava uma vez, ele precisava de fé. E mais uma vez, ele caiu no Rio Jordão, deu aquele mergulho. E quando ele levantou, crianças, Deus fez um milagre. E Naamã, olha, saiu limpinho, saiu curado. E sabe o que Naamã fez? Agradeceu ao Deus de Israel, falou: esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus que eu creio. Glória a Deus por isso, né? Naamã ficou muito feliz. Aí sim, Eliseu foi encontrar com ele. Aí ele falou: olha, eu estou limpinho agora. E ele foi lá, colocou as suas roupas, né? Todo limpinho de novo, não estava mais doente, cheio de lepra, estava curado e agradecido a Deus. Ele queria até dar presente para Eliseu, mas Eliseu falou: não, quem curou você
foi o Deus vivo, o nosso Deus, o Deus de Israel. Glória a Deus por isso, né, criança? Como Deus é bom, como Deus cuida da gente. E nessa época a gente também está, não é sozinho, em casa, não é muita gente doente. É por isso que nós temos que orar e agradecer a Deus e pedir a Ele que venha nos curar, vem curar o nosso país desse mal, que logo, logo nós vamos estar juntinhos, porque Deus vai fazer. Deus é poderoso, Ele vai cuidar da minha família, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar da nossa igreja, dos nossos pastores, que nós amamos muito e queremos logo, logo estar juntinhos, não é? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo seu milagre, pela sua bondade. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Assim como o Senhor curou Naamã, o Senhor vai curar todos os doentes. Abençoa, Pai querido, a cada um no seu lar, na sua casa. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Crianças, tem um versículo que a gente tem que aprender, não é? Que ele está lá em Salmo 40:17. O Senhor cuida de mim, está na Bíblia, porque o Senhor cuida da gente, assim como Ele cuidou de Naamã, Ele está cuidando de todos nós. O Senhor cuida de mim. Salmo 40:17. Aprende aí com o papai e a mamãe, pede ele para te ensinar, pede ela, o papai e a mamãe para ler a Bíblia com você e logo, logo nós estaremos juntos de novo. Um grande beijo, estou com muita saudade. E logo, logo estaremos juntos. Tchau! Olá, graça e paz, tudo bem? Meu nome é Vera, hoje eu estou aqui para falar sobre um personagem bíblico para você, que vai ser a nossa aula de hoje. Eu fiz um desenho para vocês, para ilustrar sobre os personagens que nós iremos falar. Então eu tenho aqui esse primeiro personagem. E logo em seguida eu tenho um outro personagem que eu tenho certeza que logo após vocês verem, vocês vão descobrir de que história que nós estamos falando. Olha lá, tá vendo? Já sabem? Então esses dois personagens vão fazer parte da história que eu vou contar para vocês hoje. Já descobriram qual é? Isso mesmo. Olha lá, nossa história de hoje vai ser sobre Jonas e o grande peixe. E o tema que eu vou tratar com vocês é a respeito da desobediência. Então vamos começar? Deus chamou o Jonas para ter uma conversa com ele. E pediu e falou para ele que ele iria ser o seu mensageiro. Você sabe o que é um mensageiro? Mensageiro é aquele que leva a mensagem para outras pessoas. E Jonas foi escolhido por Deus para ser o mensageiro para ir até uma cidade chamada de Nínive. Deus queria que Jonas falasse com esse povo sobre a desobediência que eles estavam praticando. Pois em Nínive eles eram muito desobedientes, eles não estavam agradando a Deus, estavam fazendo coisas que estavam entristecendo o coração de Deus. E Jonas teria que ir lá para pedir para que eles se arrependessem do que eles estavam fazendo. Porque se eles não fizessem isso, Deus iria destruir a cidade. Mas o que vocês acham que Jonas fez? Vocês acham que ele foi lá rapidamente, obedeceu a Deus como Deus pediu para que ele fizesse? Não, ele não fez isso. Sabe o que Jonas fez? Ele decidiu que ele iria se esconder de Deus, iria fazer uma viagem e ia se esconder de Deus. Mas veja bem, vocês acham que nós conseguimos nos esconder de Deus? Onde nós vamos, a qualquer lugar que decidimos ir, nós podemos nos esconder de Deus? Acho que não, né? Jonas estava bem enganado. Mas assim mesmo ele o fez. Ele comprou uma passagem, foi de barco até uma cidade e dentro desse barco havia várias pessoas. Tinha muita gente junto com ele. E essas pessoas, cada um deles acreditavam em um Deus. Um Deus diferente do nosso Deus e diferente do Deus de Jonas. Eram pessoas que acreditavam em diversos deuses. O que acontece? De repente, quando eles estão no meio da viagem, tem uma tempestade muito forte, uma tempestade em que deixou cada um deles muito amedrontado. Por quê? O barco balançava muito
E eles sabiam que se eles caíssem de dentro desse barco, eles iriam morrer, porque o mar era um mar muito perigoso. E isso foi passando, foi se passando, e cada vez mais eles ficavam com mais medo. E o que eles resolveram fazer? Cada um deles, acreditando no Deus deles, pediram ajuda. Eles iam pedindo para que aquela tempestade passasse. E nada de acontecer isso. Até que num momento eles imaginaram, bom, já pedimos para todos os deuses e nada acontece, essa tempestade não passa, nós estamos aqui num desespero e vamos morrer. Até que então eles começam a indagar a Jonas. Jonas, você serve a que Deus? O que será que está acontecendo? Por que nós estamos passando por isso? Foi então que Jonas percebeu que tudo aquilo estava acontecendo pela sua desobediência. E as pessoas estavam sendo arriscadas a morrer pela desobediência de Jonas. Quando ele contou para cada um deles o que havia acontecido, todos eles chegaram à mesma conclusão. Realmente nós estamos pagando por uma coisa que você fez, uma desobediência que você fez. Então Jonas, não achando justo que isso acontecesse com cada uma das pessoas que estava lá, resolveu que ele ia pular no mar. Só que esse mar, todos sabiam que era um mar muito perigoso, era muito alto, o mar estava muito bravo, então ele corria um risco muito grande de morrer. Com certeza ele iria morrer. Mas mesmo assim ele decidiu pular e pulou no mar. É aí que Deus teve uma grande misericórdia, porque Deus ama muito seus filhos e tem misericórdia com todos eles. Ele tem misericórdia de mim, de você. Todas as vezes que nós erramos, Deus está pronto para nos dar uma oportunidade para que nós reconhecemos o nosso erro. Foi aí que entra o nosso segundo personagem. Lembra que eu mostrei para vocês? Olha lá. Esse grande peixe, Deus ordenou para que esse grande peixe engolisse Jonas e deixasse ele na sua enorme barriga para poder protegê-lo. Deus teve misericórdia muito grande de Jonas, porque sabia que ele ia morrer naquele mar. Então, Jonas ficou ali, dentro da barriga do peixe, por alguns dias. No momento que ele estava, ele começou a pensar e resolveu orar a Deus. E ele percebeu que a desobediência dele deveria ter um perdão. E para que isso acontecesse, ele teria que orar e pedir a Deus, clamar a Deus que perdoasse a desobediência dele. E assim ele o fez. Ele clamou, pediu, e até que Deus viu que ele realmente havia se arrependido de coração mesmo, e pegou e ordenou que o peixe vomitasse ele na terra. Então foi aí que ele conseguiu se livrar do mar e saiu da barriga do peixe, por uma ordem também de Deus. Chegando nessa terra, ele realmente resolveu fazer o que Deus havia pedido para que ele fizesse. Ele foi até a cidade de Nínive, foi viajando, passando por vários lugares, e cada lugar que ele passava, por cada povo que ele passava até chegar na cidade, ele ia falando para cada um deles: arrependam-se, arrependam-se. Veja o que vocês estão fazendo de errado. Deus não está se agradando do que vocês estão fazendo. Sabe o que foi acontecendo? Conforme ele foi passando na cidade, as pessoas foram se arrependendo, foram reconhecendo o erro delas. O pessoal da cidade de Nínive, todos eles, cada vez que escutavam o que Jonas falava, eles iam se arrependendo. Jonas continuou sua viagem até chegar ao rei da cidade. Lá, ele falou a mesma coisa, passou a mensagem que Deus havia pedido para cada um deles, que ele se arrependesse de tudo que ele estava fazendo de errado. E o rei se arrependeu. Sabe por quê? Ele percebeu que ele estava sendo um rei que estava dando um mau exemplo para a cidade dele. Eles estavam praticando coisas que não estavam agradando a Deus. Então ele resolveu se arrepender. E sabe o que aconteceu? Deus, como eu já havia falado para vocês, Deus é misericordioso. Ele cuida de cada um de nós. E Ele perdoa todas as vezes que nós praticamos alguma coisa que não agrada a Ele. Lá no livro da Bíblia,
Lá em Salmo 106:1, tem um versículo que diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é misericordioso e Ele tem compaixão de todos, cada um de nós, e perdoa a cada um de nós sempre que necessário. Então, foi isso que Ele fez com o povo de Nínive. Resolveu perdoar a cada um deles porque eles se arrependeram realmente de coração. Mas e Jonas? Como é que ficou nessa história? Você sabe o que aconteceu com Jonas? Ele não ficou feliz não, sabia? Ele não ficou feliz porque Deus teve misericórdia daquele povo. Porque ele achava que aquele povo era um povo muito ruim que não merecia a misericórdia de Deus. Mas Deus foi mostrando para ele que todos os seus filhos merecem uma nova chance. Merecem ter a sua misericórdia, desde que nós possamos nos arrepender e pedir perdão a Deus cada vez que nós fazemos alguma coisa errada. Então, a mensagem de hoje é essa que eu tenho para vocês. Todas as vezes que você sentir que você fez alguma coisa que não agradou o coração de Deus, você pode orar, você pode conversar com Deus e você pode pedir para que Ele te perdoe. E você sabe que Ele vai te perdoar. Mas a gente precisa ter consciência que nós não podemos fazer as coisas erradas. Que nós sabemos o que Deus quer de cada um de nós. Tá bom? Então, se você gostou dessa historinha, convida seu pai, convida sua mãe, convida quem está aí com você. E lá na Bíblia tem um livro de Jonas. E lá fala em detalhes tudo o que aconteceu com a vida dele. Se você gostou dessa história, vai lá na Bíblia e lê detalhadamente como que foi a história de Jonas. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então, nesse momento, você lembre-se sempre, todas as vezes que necessitar, ore a Deus, que Ele vai te ajudar, tá bom? Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado pela sua misericórdia pelas nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos desde já tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e tem cuidado de cada um dos seus filhos com amor e bondade. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Amém. Amém, meus queridos? Então, em breve estaremos juntos e vamos nos ver, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história e um beijo no coração de cada um de vocês, ok? Ok. A lição foi apresentada e agora nós estamos aqui para finalizar esse momento, ok? Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Veja que você fizesse essa primeira oração. Abençoar os pais e as crianças para guardar no coração aquilo que foi ensinado. Amém. Então, criançadinha, fecha os olhinhos aí, por favor. Vamos Sim. lá. Senhor, muito obrigado pela obrigado. história que nós Sim. ouvimos essa tarde, essa manhã, essa noite. Que o Senhor possa nos abençoar mais e mais. Que isso passe logo, que a gente possa nos ver logo, logo, Senhor. Guarda cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Criançada, paz, um grande beijo a vocês. Que Beijo, Deus abençoe. saudades. Fica na paz.